Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos, camisetas, novas camisetas, olha, camisetas que brilham no escuro, boné, o livro do assombrado, a caixa assombrada, a assinatura da caixa ou a compra da caixa de forma avulsa, enfim, faz uma visitinha, dá uma fuçadinha na loja, tenho certeza que você vai gostar. E vamos que vamos para o relato de hoje, que é este daqui. A madrasta Maledite. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Me chamo Fulana e hoje irei contar algo que aconteceu com a minha mãe. Não precisa se preocupar, pois os nomes já estão trocados. Pois bem, ainda quando criança, a minha mãe, infelizmente, teve o desprazer de crescer com os pais separados. A infância dela foi bem conturbada, passando por várias e várias dificuldades. O sonho da minha mãe sempre foi ter um irmão, mas infelizmente, dos 5 filhos que a minha avó deu à luz, a única que sobreviveu foi ela, tornando-se assim a filha única, tanto do meu avô quanto da minha avó. Bom, com tantas dificuldades, aos 9 anos de idade, a minha mãe precisou sair para trabalhar com costura, para poder ajudar a minha avó. Por aqui é muito comum esse tipo de trabalho. Algum tempo depois, aos 14 anos de idade, ela conheceu meu pai e os dois começaram a namorar e 1 ano mais tarde se casaram. Após o casamento, o pai da minha mãe, que até então, depois da separação, tinha se distanciado dela, falou que ele tinha construído 3 casas e queria que ela fosse escolher uma dessas 3 para morar. Minha mãe concordou e foi escolher a casa junto com meu pai. Pois bem, é nessa casa que moramos até hoje. Essa história aconteceu quando eu tinha 17 anos de idade, um pouco antes da minha mãe fazer um mini curso para terminar os 3 anos do ensino médio, que era o seu sonho, pois ela largou os estudos muito cedo e dar início então à faculdade de odontologia. O meu avô sempre foi um homem trabalhador, Aninha. Mas ele tinha e tem um grande defeito, que até hoje faz a minha mãe ficar louca de tanta preocupação. Ele bebe muito e todo final de semana lá está ele em algum forró, enchendo a cara e dançando com os amigos. Em um desses forrós, que aqui no Nordeste chamamos de arraiá, ele se apaixonou por uma senhora, que aqui vou chamar de Lúcia, que naquela época, estava com 60 anos de idade e meu avô 63. Os dois saíram algumas vezes até assumirem de vez o compromisso. Estava tudo ótimo até o dia que ele a trouxe aqui em casa. Sabe, Ana, a minha mãe sempre viu, ouviu e sentiu muitas coisas. Não só ela, mas a minha avó, a minha irmã mais nova e eu sempre fomos ligadas a esse lado espiritual. E sim, a minha mãe possui um certo grau de mediunidade. Nossa família tem origens ciganas. Apesar de não mantermos a cultura, mesmo assim o nosso sangue é cigano. Assim que essa senhora, Lúcia, chegou aqui em casa, a minha mãe ficou tensa. Ela estava com um olhar nervoso e não falava nada com nada. Foi muito estranho para mim, pois eu nunca vi a minha mãezinha daquele jeito. De qualquer modo, era notório que aquela mulher carregava consigo uma aura pesada e em seu olhar só se via maldade. Como meu avô não sabe ler, muito menos escrever, ele passou tudo o que tinha para minha mãe, que sendo filha única tem total direito. Alegando ele que depois de seu falecimento ninguém poderia mais brigar por nenhum bem, pois o mesmo já tinha passado tudo para ela em vida e estando em total consciência. Carros, casas, motos e muito mais outras coisas, tudo isso foi passado para ela. A senhora Lúcia, sabendo disso tudo, queria de alguma forma que o meu avô repassasse todas essas coisas para ela. Perdemos as contas de quantas vezes ela chegava na nossa casa para dizer que já não aguentava mais
a Lúcia, isso, perdemos as contas de quantas vezes ele, né, o avô, né, perdemos as contas de quantas vezes ele chegava na nossa casa para dizer que já não aguentava mais a Lúcia gritando e obrigando ele a entregar todos os seus bens para ela. A senhora Lúcia dizia assim: Alfredo, eu tenho total direito de todos os seus bens, pois estou morando com você. Ou você não sabe que as coisas são assim agora. Ou você me dá esse direito ou eu vou embora. Parece até coisa de cinema, né, gente? Mas aconteceu de verdade. Você acredita que por conta disso, ela chegou a avançar em cima da minha mãe para bater nela? Só não conseguiu porque nesse dia o meu pai estava em casa e a segurou. Por vários dias eu vi e ouvi a minha mãe chorando e perguntando a Deus por que de tudo aquilo, gente. E não iria demorar muito para a resposta vir à tona, Ana. Aquela mulher morria de inveja da minha mãe. Ela queria tudo que a minha mãe tinha. Você acredita que ela foi capaz de dar em cima do meu pai? Ele sempre foi um homem muito bonito, sabe? Alto, de olhos claros, e o que mais lhe deixava charmoso eram seus cabelos e barba grisalhos. Nossa, Ana, toda vez que o meu pai saía pro trabalho, ela ficava soltando piadinhas, sabe? Tipo, olá em casa, ou que desperdício, que pedaço de mau caminho, enfim. Em alguma dessas vezes, a minha mãe ouvia e repreendia, mas ela nunca... E a repreendia, não ia estar repreendida. Não, minha mãe ouvia e a repreendia. Tipo, que isso, mulher? Tá louca? Mas ela nunca parava. Ela fazia de propósito mesmo. E toda vez que a minha mãe ia contar essas coisas pro meu avô, a errada sempre era minha mãe. Em uma quinta-feira, pela manhã, a minha mãe levantou cedo, como de costume, para preparar o café do meu pai, antes que ele fosse ao trabalho, pois ele trabalhava em um escritório aqui da cidade, pertinho de casa. Meu pai percebeu que ela não estava bem. Ele falava com ela e ela continuava olhando para o nada. Suas respostas eram sempre sim, não, só isso. Ela não estava tão animada como sempre costumava acordar. Ela estava irreconhecível. Vendo o estado que ela se encontrava, meu pai pegou o celular e ligou para minha avó, que veio depressa para saber o que estava acontecendo. Ao chegar, a minha avó percebeu que o clima não estava muito favorável. Aninha, a minha mãe estava ardendo em febre. Ela suava tanto que parecia que alguém tinha jogado um balde d'água em seu corpo e a expressão em seu rosto era de medo. Depois de muito insistir, minha avó conseguiu fazer com que ela falasse o que estava acontecendo. E foi aí que ela disse: ela está lá, ali na parede. Minha avó, sem entender nada e muito menos a gente, minha avó perguntou: fulana, fala pra mim, quem é que tá na parede? Foi aí que a minha mãe gritou, mas ela gritou tão alto, e começou a se mexer na poltrona onde estava, que mais parecia que ela estava incorporando, ou incorporada. Olha, foi terrível. Depois que ela voltou à consciência, ela disse que viu na parede uma menina pendurada pelo vestido, toda ensanguentada, dentro de um pentagrama, como se estivesse fazendo parte de um ritual. E o corpo da menina fosse uma oferenda, sabe? Depois, aquela menina saía de onde estava e começava a andar de quatro, como se fosse um animal, pela casa, com a cabeça virada para as costas, sem contar outras coisas horríveis que ela também viu. Minha avó, por entender bastante sobre esses assuntos, já sabia do que se tratava, mas achou melhor recorrer a uma pessoa que trabalhasse com isso para desfazer o feitiço que aquela mulher lançou na minha mãe por pura inveja. Dito e feito, minha avó ligou para uma amiga dela que pediu que ela arrumasse algumas coisas para poder desfazer tudo isso. E assim foi feito. No mesmo dia, minha avó conseguiu tudo e levou para essa mulher, que desfez o feitiço.
Uma coisa que essa amiga da minha avó falou antes de terminar tudo foi o seguinte. Ela disse assim: aquele que da sua semente plantar o mal, sofrerá na sua colheita com dor e ranger de dentes. Essa tal de Lúcia tinha tanta inveja que queria acabar com a minha mãe de uma vez por todas. Mas graças a Deus e a essa moça que nos ajudou, a minha mãe está muito bem hoje. E quanto àquela mulher, a Lúcia? Ela perdeu tudo que tinha, se separou do meu avô, se afogou em dívidas, adoeceu e os seus filhos não queriam nem tomar conta dela. Por esse motivo, a deixaram em um asilo aqui da cidade. Nem sequer vão fazer uma única visita à própria mãe. Minha mãe fazia trabalhos voluntários e um desses trabalhos era levar produtos de higiene pessoal para esse asilo, pois é o único da cidade. E a minha mãe foi. E ao chegar lá, entregou tudo e antes de sair, ela viu a senhora Lúcia sentada em uma das cadeiras que ali estavam. E disse: oi, dona Lúcia, tudo bem? Que bom te ver novamente. Eu espero que esteja bem. Sabe, eu te perdoei por tudo que você fez comigo, mas a ausência de amor torna a pessoa egoísta, amarga, maldizente e invejosa, fazendo assim com que aos poucos afaste os poucos que lhe restam, sentenciando-se à solidão. Sinto muito pelo seu estado atual, mas lhe desejo tudo de bom. Até mais. Então, Ana, esse foi o meu relato. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Eu sou muito sua fã e desejo a você e o Matheus e aos assombrados todo o sucesso do mundo. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada, um beijo para você. E no fim que ela falou, olha, tá certinho, vou até repetir. A ausência de amor torna a pessoa egoísta, amarga, maldizente e invejosa, fazendo assim com que aos poucos essa pessoa afaste as poucas pessoas que lhe restam ali ao redor, né? Sentenciando essa pessoa à solidão. Se você começa a espalhar esse amargor à sua volta, esse egoísmo, ficar só maldizendo as coisas, invejando as coisas, no futuro o que lhe resta é a solidão. Porque ninguém vai querer ficar por perto, não é? Pois é, e ela, no fim ainda ela disse, mas te desejo tudo de bom, sinto muito, mas tipo, você tá colhendo o que você plantou, não é? Mais ou menos isso. Ela é fácil assim, então, né? Vou juntar lá, come, e agora quero tudo que é dele, passar pro meu nome. Ah, queridona, né? Bom, pessoal, este foi o relato de hoje. Espero que... Olha eu aqui, ó, socando o dedo, né? Nem é uma picada, não tá coçando. Nossa, mas como ficou vermelho. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!